E o que a gente pode fazer para prevenir a infecção pelo coronavírus? A prevenção primária é aquilo que a gente já sabe, que está em todos os noticiários, em todos os guidelines, né, do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, e que falam que a única maneira da gente prevenir mesmo é a gente evitar a exposição do vírus. E como é que a gente faz isso de maneira bem simples e acessível para a maior parte da população? Porque a gente sabe também que uma parte da população não tem acesso a essas medidas básicas de higiene e toalete. É lavar as mãos com frequência, com água e sabão. Existem vários vídeos informativos onde você pode ver a maneira correta de você lavar a mão e o punho, fazendo com que toda a superfície seja higienizada. A gente tem que evitar sempre tocar em qualquer parte da nossa face, principalmente nos olhos, no nariz e na boca. Por quê? Porque ali a gente pode ter um contato com a mucosa. Se a nossa mão estiver infectada, a gente vai facilitar a infecção pelo coronavírus. Sempre manter uma distância de pelo menos 1 metro, mas alguns artigos já estão orientando que essa distância seja de pelo menos 2 metros. E praticar a higiene respiratória. É que ao tossir, ao espirrar ou ao mesmo falar eliminando gotículas, que você coloque o braço na frente e não a mão, para que a gente evite, então, a disseminação e o contágio dessa doença. Em termos de prevenção secundária, o que é mais preconizado, principalmente nos países e nas cidades onde a mortalidade está sendo muito baixa, é a realização de testes diagnósticos com reconhecimento de pacientes infectados, mesmo aqueles que são assintomáticos e que são possíveis vetores de transmissão, como aqueles que são oligossintomáticos e os pacientes mais graves. No momento que você então detecta a presença do vírus e faz esse reconhecimento precoce da infecção, o pilar da prevenção é o isolamento daquela pessoa ou paciente, no caso dos pacientes, das pessoas que já têm os sintomas da Covid-19. A gente então tem que isolar imediatamente todos os casos suspeitos e aqueles casos confirmados, né? A Covid-19 é importante frisar que é uma doença de notificação obrigatória no nosso país e nós temos que relatar todos os casos suspeitos e confirmados às autoridades locais da sua cidade e do seu estado. Agora vamos falar de uma coisa que interessa muito aos profissionais de saúde, que é a utilização de equipamentos de proteção individual. A maior parte das coisas que eu vou falar agora foi publicado no Surviving Sepsis Guideline em março, sobre o manejo dos pacientes graves com Covid-19. Então a gente está falando aí de pacientes que estão em estrutura hospitalar, estão internados. É indicado o uso de avental descartável, luvas, máscara N95 ou similares e óculos de proteção toda vez que você vai adentrar num ambiente aonde um paciente com Covid-19 está confirmado. É importante salientar que o avental a ser utilizado, ele tem que ser impermeável, pelo risco de contato com gotículas quando você mobiliza o paciente e pode ter contato com fluidos corporais, tá? Existe uma grande controvérsia sobre a utilização dos EPIs. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma limitação, uma escassez mundial no fornecimento dos EPIs. O que eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês que, idealmente, as máscaras têm que ser individuais, sempre, mas, de maneira geral, elas não podem ser reutilizadas. A gente sabe que diversos locais públicos e privados isso não é uma realidade. Isso não é só no Brasil, como em outros locais. Existem relatos aonde os profissionais utilizam uma máscara cirúrgica em cima da máscara N95. Para quê? Para que você diminua o próprio contágio da superfície da sua N95 e se ela não apresentar sujidades, não tiver deformada e você consiga colocá-la num local seguro e arejado, você possa reutilizá-la, mas essa não é a minha recomendação. O ideal é que a máscara N95 não seja reutilizada. Existem relatos, inclusive, de hospitais na Alemanha que, pela escassez de N95 e similares, essas máscaras estão sendo autoclavadas com sucesso. Mas eu repito, isso são relatos e o ideal é que a N95 seja individual
e não reutilizada. Outro adendo muito importante é o transporte de pacientes com infecção pelo coronavírus. O paciente, idealmente, deve utilizar máscara cirúrgica, porque esses pacientes sintomáticos, eles tossem muito e no momento que eles tossem ou falam, eles podem eliminar gotículas. O paciente, utilizando máscara cirúrgica, ele diminui a possibilidade da gotícula ser transmitida ao profissional de saúde. Então, é muito importante que, se o paciente tem possibilidade, está acordado somente em suporte de oxigênio, que ele utilize uma máscara cirúrgica para proteger os profissionais de saúde que estão ali no combate e no cuidado diário dele. Outra coisa importante é que todos os profissionais que estão participando desse transporte, e aí eu falo não só os profissionais de saúde, como a presença de maqueiros e profissionais envolvidos em elevadores, né, que podem ter contato com esse paciente durante o transporte, eles sim também devem utilizar máscara N95, óculos de proteção, avental descartável e luvas de procedimento. Então, a questão dos EPIs é fundamental, porque quando a gente contamina o profissional de saúde, a gente tem menos uma pessoa atendendo os pacientes que necessitam de internação hospitalar. Então, é muito importante, eu sugiro que quem possa assista os vídeos informativos tanto do Ministério da Saúde como de organizações de universidades já renomadas, que eles explicam como colocar os EPIs e, mais importante até, como retirar os EPIs sem promover a contaminação do profissional de saúde. E por que que isso é de tanta relevância? Porque quando o paciente está internado, a quantidade de procedimentos que podem provocar aerosóis é infinita. Esses são pacientes em insuficiência respiratória em diferentes níveis. Então, quais são os procedimentos que são considerados como formadores de aerosóis e que fazem com que nós, profissionais de saúde, tenhamos que utilizar essa proteção que a gente acabou de falar no outro slide? Tosse, inalação, no caso nebulização, a realização de intubação orotraqueal, aspiração da via aérea artificial, coleta de material respiratório, realização de broncoscopias, ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, manobras de higiene brônquica normalmente realizadas pela fisioterapia, a própria manobra de ressuscitação cardiopulmonar no momento da parada cardiorrespiratória pode também provocar aerosóis, e toda vez que a gente tem necessidade de ambusar o paciente. É lógico que tem procedimentos que têm maior risco de transmissão de aerosóis do que outros, como, por exemplo, a intubação orotraqueal. A gente está vendo aí nessa figura onde o profissional está simulando uma intubação orotraqueal e o paciente está envolto por uma caixa de acrílico. Por quê? Porque isso diminui a transmissão de gotículas para o profissional envolvido na intubação orotraqueal. Isso vai eliminar? Não, não vai. O profissional, de qualquer maneira, vai ter que usar luva, avental impermeável, touca e a máscara N95 com óculos protetor ou mesmo a utilização de face shield, que é o ideal. Mas a câmara de acrílico, ela diminui a quantidade de gotículas que pode chegar nos profissionais que estão envolvidos no procedimento. Como eu falei para vocês, a ventilação não invasiva, a ressuscitação cardiopulmonar, a realização de traqueostomia, que tem cada vez sido mais relatada nesses pacientes devido ao tempo de ventilação mecânica invasiva, e a ventilação com ambu-máscara. Então, são procedimentos que devem ser feitos com atenção. Os profissionais de saúde devem ter o EPI adequado e, se possível, feitos em leitos com pressão negativa, que também diminuem a dispersão desses aerosóis durante o procedimento. A gente sabe que na vigência de uma pandemia isso vai ser quase impossível, mas toda vez que possível deve sim ser priorizado.